Fala aí, torcedor do nosso canal Futebol Total Oficial, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo aí trazendo o Abel Neto e outros comentaristas debatendo aí a goleada do Palmeiras 5-1 sobre o Bragantino. Show da dupla Vitor Roque, que fez 2, e o Flaco Lopes, que voltou da seleção argentina e também deixou dele. Palmeiras avassalador, passou o carro no Bragantino e mostrou que é o time da virada. Palmeiras tomou 1-0, mas se manteve tranquilo na partida, virou e goleou 5-1. Vamos reagir aí aos comentaristas, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações. Tudo do Palmeiras você encontra aqui no nosso canal Futebol Total Oficial. Vamos aí para o vídeo e logo depois eu volto com a classificação do Brasileirão atualizada. Como tá jogando esse Palmeiras, hein? Mais uma goleada, aliás, nos últimos 3 jogos. Depois daquela derrota pro Bahia, o Palmeiras fez 3-0 no Vasco, aquela virada para cima do São Paulo 3-2 e agora 5-1 no Bragantino. São 11 gols nas últimas 3 partidas, mais líder do que nunca, em mais um show da dupla Vitor Roque e Flaco Lopes. Mais uma vez um Palmeiras com força mental que não se abala ao começar um jogo perdendo, levou 1-0 no pênalti. Pênalti bem marcado, na minha opinião, apesar das reclamações do Abel Ferreira. O John, um ex-palmeirense, fazendo 1-0. E depois veio o show, né? 2 gols do Tigrinho, ele ainda participa do gol do Flaco Lopes quando ele chuta, dá rebote, e o Flaco Lopes, voltando da seleção argentina, faz o dele. O gol de empate do Palmeiras foi um gol em jogada ensaiada, que termina com a cabeçada do Bruno Fux, que tinha feito o pênalti no gol do Bragantino. Ou seja, teve jogada ensaiada, teve gol da dupla, teve assistência do Tigrinho, teve um lindo gol do Felipe Anderson, com participação do Alan. O Alan, que aliás participou de 2 gols. É um Palmeiras mais líder do que nunca, fazendo muitos gols, dando show. E domingo tem Flamengo e Palmeiras, hein? O bicho vai pegar no Maracanã. Que jogo vai ser, hein? Tá. Tem algumas polemiquinhas aí de arbitragem e já soltaram o áudio do VAR e a gente está separando para colocar até o final do programa também. Mas antes de qualquer polêmica, de arbitragem, que isso é chato pra caramba, insuportável. É chato, mas decide campeonato. Decide, mas tem coisa que é insuportável, que é um chororô e que é para jogar pressão pro jogo seguinte também, né? Brincadeira, enfim. Uma delas aconteceu hoje, mas enfim. No olhar de vocês, o Flamengo venceu o Botafogo e o Palmeiras venceu o Bragantino. Eu não sei se a gente pode falar sem tanto esforço, mas assim, foram vitórias que em algum momento o adversário estava melhor e tudo, mas que depois elas aconteceram naturalmente. Você acha que passa por aí? Assim, só uma coisa. Fala. O Flamengo entrou muito pressionado na rodada. Foi. Porque o Palmeiras era muito favorito, sendo bem contundente, porque eu acho que era isso mesmo, tá? Sem exagero. Sim. Na rodada. É óbvio que vencer o Flamengo, o Botafogo no Engenhão é muito mais difícil do que a missão que o Palmeiras tinha. Sim. E eu acho que dentro do que a gente podia esperar das equipes, não era possível esperar nada melhor de ambas. Tá. Porque o Flamengo continua muito pressionado. Sim. O Palmeiras tem alguma margem, e óbvio que o Flamengo você não pode bobear. Domingo o Flamengo entra mais pressionado do que o Palmeiras. Muito. E o Palmeiras tem alguma margem de tropeço. Porque são 2 rodadas que o Palmeiras tem de sorte. Se o Flamengo empatar em pontos, o Palmeiras tem uma vitória a mais nesse momento. E aí, o Flamengo faz um jogo muito seguro e o Palmeiras, que não faz o primeiro tempo tão legal, na realidade, ele não tem precisado de... Eu não sei nem se é possível jogar o nível que o Palmeiras faz de algumas partidas, começo avassalador, virada avassaladora. Sim. Eu não sei nem se é possível você manter fisicamente e tecnicamente o nível de jogo que o Palmeiras está apresentando. Porque hoje, especificamente, no último mês e meio, eu não sei se o tempo exato é esse, desde antes, um pouquinho antes do último mata-mata da Libertadores, o Palmeiras joga mais bola que o Flamengo. Sim. Se for pegar o ano inteiro, o Flamengo nos pontos corridos, por mais que esteja atrás do Palmeiras, para mim o Flamengo jogou mais bola. Só que o Palmeiras, quando jogou mal, ganhou. E o Flamengo, não. Ou o Flamengo, quando faz partidas boas, como fez contra o Vasco, por exemplo, não consegue ganhar o jogo. O Palmeiras tem um mental, uma força coletiva maior que a do Flamengo. Eu não estou falando da parte tática. Eu estou falando uma coisa que transcende isso, e que o Flamengo está construindo.
Então, se o Flamengo, por exemplo, conseguir virar e ser campeão brasileiro, eu acho que essa força se solidifica. Porque, repito, o Flamengo entrará mais pressionado na próxima rodada. E se ambos empatarem na próxima rodada também, o Palmeiras tem uma margem de erro e o Palmeiras, quando ele vira o jogo contra o Bragantino, você sabe que ele vai fazer 3, 4, 5, se o jogo tiver uma hora, vai fazer 12, quando o Palmeiras empatou, 15. A gente já sabia que a virada vinha. Não, e você sabe que ele vai fazer gol atrás de gol a partir de um certo momento. E foi o que aconteceu. O Palmeiras está jogando muito. E nossa, depois para falar individualmente também, Vitor Roque... É um jogo que o Palmeiras tomou conta completamente. Desde os primeiros minutos. Ele martelou o gol do Bragantino, que ali atrás a defesa conseguia se salvar com bloqueios, com defesas do goleiro. No começo, né? Depois arrefeceu um pouquinho, aí o Bragantino faz o gol, e aí ele viveu o seu pior momento no jogo. Pior também no fundo de poço, mas o pior momento Mas ele já jogo, era melhor. O Palmeiras tem uma diferença para o Flamengo, que é a capacidade de se reinventar. O Palmeiras joga hoje de uma maneira diferente que jogava há 3 meses. O Flamengo joga da mesma maneira. E o Bruno Fux é a digital do Abel de novo. É mais uma. Ele redesenha o time do Palmeiras. Não por causa dos gols, por causa do posicionamento, da função. E não é só a dupla de ataque, não, que ele encontrou a partir das oitavas de final da Libertadores e que é a grande força da equipe hoje. Mas ele redesenhou o time hoje, ele tem um volante, ele libera os laterais, segura um volante como uma espécie de terceiro zagueiro ali, mas que sai também um pouco. Tem uma linha de 3 meias por trás de 2... É um 4-1-3-2. Basicamente, só que fica mais do que isso porque os laterais avançam. Então é um time muito agressivo e muito eficiente. Hoje, ele consegue ser mais eficiente do que foi no passado. O que me chamou a atenção... Então, o Palmeiras do primeiro semestre ficou para trás. Eu não sei se vocês... Era um time ineficiente. Hoje, ele é agressivo e eficiente. Eu não sei se vocês concordam, o Jean, eu sei que sim, porque ele já discutiu isso várias vezes. A melhor versão do Palmeiras do Abel é a versão campeã brasileira que perdeu a Libertadores para o Atlético Paranaense. Essa... Talvez seja ainda melhor. Eu não sei se é ainda melhor porque ela precisa jogar assim por mais tempo. Porém, ofensivamente... desde quando o Flaco Lopes e o Vitor Roque se entenderam, o jogo contra o Ceará, de lá pra cá, é a mais impressionante de todas. Tem sido. É que ainda é um período curto, aquele time jogou bem um ano. E lembrando, para passar para o Jean com esse assunto, os dois não atuaram contra o Juventude, né? E aí o Bruno Rodrigues teve uma participação importante, voltando. Sim. E hoje não tivemos o Flaco Lopes, maior parte do tempo, o Vitor Roque resolvendo sozinho. Só para acrescentar, né? A produção ofensiva do Palmeiras, vou pegar um recorte só dos últimos 5 jogos em casa. 20 gols marcados. Até pensando em desempate ali na frente, pode acontecer, ele está buscando o número de gols que o Flamengo tem também, que o Flamengo ainda é o melhor ataque do campeonato. Também. Mas são 20 gols em 5 jogos em casa. É muita coisa, Jean. É muita coisa. O Palmeiras tem jogado muito bem, de fato. Acho que o Palmeiras tem sido mais brilhante do que o Flamengo, o que não significa muita coisa, porque o Flamengo foi mais brilhante que o Palmeiras durante todo o primeiro turno, ou até o momento em que o Palmeiras depois foi eliminado pelo Corinthians na Copa do Brasil, porque é ali que o Palmeiras dá a virada. Mas o Palmeiras foi melhor que o Flamengo na fase de grupos da Libertadores? Sim, eu acho que assim, não tem jeito. São os 2 times mais fortes, são os 2 elencos mais fortes, cada um com as suas qualidades. É bom que a gente tenha pelo menos uma figura equilibrada em todo esse imbróglio, todo que se chama Felipe Luiz, que faz análises... mais ponderadas, pensando, porque infelizmente quando você cria essa dicotomia você acaba gerando uma série de coisas que eu acho que não são positivas para o futebol, isso tem acontecido nos últimos tempos, mas para falar de campo, para falar de bola, acho que o Palmeiras tem jogado melhor do que o Flamengo tem jogado. Hoje, evidentemente, o Palmeiras enfrentou um adversário mais frágil do que o Flamengo enfrentou, e você meter 3-0 no Botafogo não é fácil, né? Por mais que o Botafogo, o Ancelotinho... O Engenhão. Assim, tem toda a questão de que não vive o melhor momento e tal, mas ainda assim é um adversário hoje mais difícil do que o Red Bull Bragantino, até porque o Red Bull Bragantino vem numa... Então, assim, para mim a questão muito era que se colocava era, se o Palmeiras não tiver, principalmente a dupla de ataque, né? E algumas outras figuras que ainda acho que são de difícil substituição, ele vai conseguir manter esse nível de atuação e tudo mais?
de fato, mostrou no jogo passado que é possível, O Abel encontrou as soluções como era normal que encontrasse, embora muita gente quisesse a sua demissão depois da queda diante do Corinthians. Hoje o Palmeiras está jogando melhor, mas é bom lembrar, assim, nos confrontos contra o Flamengo, especificamente no Campeonato Brasileiro, e o Abel até traz um dado que eu não sabia, uma década que o Palmeiras não ganha do Flamengo pelo Brasileiro fora de casa. Se for isso, é um negócio impressionante. Foi o que eu entendi da fala dele lá. É isso mesmo, Dimas, 2015? Está confirmando aquele dia. Então, assim, é um dado impressionante. É claro, porque o Flamengo tem muita força desde então é claro, para qualquer um não é fácil ganhar do Flamengo fora de casa, mas tudo isso para dizer, ainda que hoje o Palmeiras esteja jogando melhor do que o Flamengo, num jogo com o Maracanã lotado, né, com o Flamengo com todo o apoio da sua torcida, obviamente encarando esse jogo como uma decisão, como uma final, ainda que não seja uma final, porque não é uma final, é muito difícil. Se o Palmeiras ganhar, não é uma final? Não, se o Palmeiras ganhar e abrir... Não virou uma final depois do jogo? 6 pontos, aí a gente pode dizer que a chance do Palmeiras ser campeão aumenta demais. Demais. Mas tem finais que depende do resultado para ser uma final. Aquele 4-3, aquela virada sobre o Botafogo, ao final dela o Palmeiras ainda estava atrás do Botafogo na tabela. Mas ela foi a final do campeonato. Sim, porque... Ele acabou virando porque tem um efeito psicológico. Então, mas é que ali, né, Eugênio, a diferença ali é que você tinha um time que estava caindo pelas tabelas e o outro time que estava subindo e estava se mantendo... Mas aquele jogo é o que decide, claro, né? Aquele jogo acaba... Tava 3-0. Aquele jogo acaba confirmando a tendência. Hoje não existe tendência, não é? O Palmeiras foi buscar o Flamengo, ok, conseguiu virar líder há 2, 3 rodadas... foi buscar no saldo de gols, mas o Flamengo continua sendo um time muito forte, o Flamengo continua ganhando. O Flamengo não vive nem de longe aquilo que o Botafogo vivia no momento daquele confronto. Então, eu acho que o campeonato está escancarado, está absolutamente aberto, porque você tem 2 times muito fortes. A questão é, e aí, para entrar no que o Birner falou, se o Palmeiras abre 6 pontos e ainda tendo uma vantagem no número de vitórias... E 10 jogos... para terminar o campeonato. 10 jogos para terminar o campeonato. São 30 pontos. 3 vitórias a mais. Com o que o Palmeiras está jogando... disputar 30 pontos e tua vantagem é de 6. Isso. Então esses 6 representam muito mais quando você tem que disputar com 3 jogos de vantagem, porque na realidade, para igualar... mas acho que o principal e com o que o Palmeiras está jogando. Porque se você não está jogando nada e você abre 6 pontos... Cara, se você não está jogando nada, você pode perder 2 jogos ali na sequência. O Palmeiras tem jogos muito difíceis, vai pegar o Cruzeiro ainda. A gente não sabe se o Santos, que a gente viu hoje, vai se repetir, mas se for esse Santos, o Palmeiras ainda tem 2 confrontos contra o Santos que a gente viu hoje. O Flamengo também tem um contra o Santos. O Flamengo também tem um contra o Santos. Então, assim, ainda tem muito campeonato pela frente, porque nós estamos falando de 2 times muito fortes. Os times, obviamente que esses números não dizem nada, eu acho que o jogo é completamente aberto, não dá para apontar favorito, não dá para dizer que algum resultado vai ser surpresa, mas só para trazer alguns números para dar uma apimentada. Pois não. O Palmeiras, fora de casa, tem 8 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. 18 gols feitos, 12 gols sofridos. O Flamengo, no campeonato inteiro, sofreu 13 gols. Em casa está invicto, são 9 vitórias, 5 empates, não perdeu ainda. É a única equipe invicta. Quantos gols? Jogando dentro de casa. 33, tomou 4. Tomou 4. Nesse jogo o tem algum com o Palmeiras? Em casa. Não, mas tem o jogo com Vitória que meteu 8. Então, mas essa é a graça do futebol. As equipes são tão fortes que um jogo, sabe, desse... É diferente de todo o resto. Muda tudo. E alguns... o jogo. E alguns... Trazer agora a classificação atualizada após os jogos desta quarta-feira. Tivemos aí o Palmeiras vencendo o Bragantino 5-1. Flamengo venceu o Botafogo 3-0, Mirassol venceu o Inter 3-1, Sport Ceará 1-1, Santos 3-1 no Corinthians, Atlético Mineiro e Cruzeiro 1-1, Vasco venceu o Fortaleza 2-0, e aí teremos na quinta-feira Grêmio e São Paulo, Fluminense e Juventude, Vitória e Bahia. Classificação, primeiro lugar o Palmeiras, 61 pontos, segundo Flamengo 58, terceiro Cruzeiro 53, quarto Mirassol 49, quinto Botafogo 43, sexto Bahia 43, sétimo Fluminense 38, oitavo São Paulo 38, nono Vasco 36, décimo Bragantino 36,
11º Ceará 35, 12º Corinthians 33, Grêmio tem 33, Atlético Mineiro 33, Internacional 32, Santos 31, aí na zona do rebaixamento Vitória 25, Fortaleza 24, Juventude 23 e o Sport com 17 pontos. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.